Com o novo ano fiscal começando, Estados Unidos querem atrair mais imigrantes qualificados para a obtenção do Green Card. O governo divulga dados de travessias ilegais na fronteira sul que bateram recorde em 2023. Brasileiro procurado pela Interpol por cometer duplo homicídio no Espírito Santo é preso em Massachusetts. Brasileiro com doença rara que discursou na ONU segue em busca de tratamento aqui nos Estados Unidos. E a gente te mostra quem é a brasileira que treina na NASA para viajar como astronauta para o espaço. Não importa muito de onde você vem, o que importa é onde você quer chegar e o que você está disposto para fazer para chegar lá. Olá, muito boa noite. Boa noite. No final de semana começou o novo ano fiscal do governo americano e junto com ele veio também o novo orçamento destinado para as agências federais. E isso inclui, claro, o Departamento de Imigração e nesse bolo tem aí a quantidade de vistos e green cards disponíveis para os próximos 12 meses. Os detalhes com a Carolina Camargo. Com o início do novo ano fiscal, é como se a conta fosse zerada. O governo aprova novas verbas e diz quantas permissões de residência temporária podem ser emitidas até o final de 2024. E se você busca um Green Card, é bom ficar atento aos detalhes. Para os próximos 12 meses, o Departamento de Imigração vai disponibilizar até 200 mil Green Cards. Lembrando que essa quantidade será apenas para pessoas qualificadas, que possuam visto de trabalho, tenham negócios ou ainda sejam potenciais investidores nos Estados Unidos. Estrangeiros bem qualificados para os Estados Unidos são profissionais com carreiras bem-sucedidas e formação superior e que trabalham em várias áreas vitais, onde existe carência de mão de obra, como tecnologia, saúde, aviação, engenharia, educação e centenas de outras profissões. Empresários e investidores que desejam trazer seus negócios e investir nos Estados Unidos também podem ser considerados como imigrantes bem qualificados. Além da emissão de Green Cards, o governo quer também investir para reduzir o tempo de espera nas entrevistas e emissão de vistos e ainda acelerar processos pendentes para desafogar o sistema. As travessias na fronteira sul aumentaram em 36% entre julho e agosto deste ano. Em 2023, mais de 2 milhões de pessoas foram presas tentando entrar no território americano de forma ilegal. A crise de imigração é um dos maiores desafios do governo Biden, mas alguns especialistas defendem que essa pode ser uma oportunidade para os Estados Unidos. É importante notar que, apesar de todas as divergências que temos entre os democratas e os republicanos, representantes de ambos os partidos concordam que é preciso aumentar a cota de imigrantes qualificados porque a presença desse tipo de imigrante beneficia o mercado de trabalho americano e sustenta a economia do país, que é a maior potência econômica do planeta. Atenção, comunidade brasileira de Minnesota. O estado está na contagem regressiva para liberar a carteira de motorista para os indocumentados. A partir da próxima semana, atenção, hein, gente? Qualquer pessoa poderá solicitar essa licença para dirigir, independente, claro, do status de imigração. As autoridades de segurança pública do estado estão se preparando para a mudança nessa lei, que vai beneficiar até 80 mil moradores da região. Segundo defensores de imigrantes, a nova legislação vai ser um passo importante para melhorar a vida de muitas pessoas que hoje nem sequer têm um documento de identificação em Minnesota. Vale lembrar que a Driver serve como documento aí para permitir dirigir e se identificar, mas não dá aos imigrantes o direito ao voto, por exemplo. Os interessados em adquirir esse documento precisam acessar o site do DMV do estado e agendar um horário para as provas escrita e prática também. E um brasileiro com duas condições muito raras está nos Estados Unidos em busca da única cirurgia capaz de curá-lo. A família participou na semana passada da Assembleia Geral da ONU para falar do caso dele e também de direitos humanos. O brasileiro, claro, pediu ajuda. É uma corrida contra o tempo. Rafael Regis Azevedo está com visto temporário em Connecticut. A organização Antena, que ajuda imigrantes, principalmente brasileiros, está fornecendo o básico para ele e mais 4 pessoas. Rafael sofre de 2 síndromes, neuralgia do plexo timpânico e neuralgia do intermédio, que provocam um zumbido constante na cabeça e que o privam do sono. São doenças raras com poucos registros no mundo, 150 casos de neuralgia do intermédio e apenas 13 casos de neuralgia do plexo timpânico.
O caso dele vem quebrando paradigmas. A doença do brasileiro vai ser usada como base para criar uma política pública para síndromes raras no Brasil, que facilitem exames e tratamentos sem a judicialização do direito à saúde. Uma vez, o impossível está acontecendo na história do Rafael. Eu, Luana Diniz, esposa do Rafael, que tem doença hiper rara nos nervos do ouvido, estou aqui em Nova York para contar essa história. Nos Estados Unidos, eles discursaram na ONU sobre essa condição. Tiveram apoio de universidades e hospitais para pesquisas e exames. A família de Rafael descobriu que o centro médico Ancon Health em Connecticut é o único do mundo que realiza a cirurgia e o tratamento que podem curar o brasileiro. Mas mesmo com os descontos, a operação custa 3 milhões de reais. Eles estão buscando ajuda nas redes sociais com a campanha Rafael vai voar. Essa doença é terrível. Leva a pessoa a tirar a própria vida. Essa semana tem sido uma das piores semanas, ele não aguenta mais esperar. Eu estou aqui em Connecticut, no Hospital Ancon Health, para poder conversar com a vice-presidente do hospital para buscar uma solução, porque o Rafael precisa operar essa semana, a gente não consegue mais nem viajar com ele de volta para o Brasil, nem esperar mais tempo para que ele possa fazer a cirurgia. Os médicos, eles estão prontos, eles estão otimistas com a cirurgia, de que ele vai ficar apto a ser um piloto de avião, que é o grande sonho dele, mas nós da família, nós estamos com o coração na mão, porque a única coisa que está nos impedindo de ver o Rafael curado é ter o valor inteiro da cirurgia. Então isso está doendo muito no nosso coração. A gente pede muita ajuda para que o Rafael tenha sua vida salva essa semana. Depois do intervalo, brasileiro procurado pela Interpol por duplo homicídio no Espírito Santo é preso aqui no país. E com o fim do ano fiscal de 2023, autoridades de imigração revelam um número recorde de entrada de imigrantes ilegais no território norte-americano. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Um brasileiro que era procurado pela Interpol por ser mandante de um duplo homicídio foi preso no estado de Massachusetts. Ele ordenou esse crime em 2021 no Brasil e fugiu para os Estados Unidos. Entrou aqui no país de forma ilegal, como nos mostra agora a Giovanna Lucatelli. As autoridades do ERO, a Polícia de Repressão e Remoção dos Estados Unidos, prenderam o brasileiro em Martha's Vineyard. Iago Ornella da Silva estava morando e trabalhando na região quando foi detido. Os agentes disseram que já estavam investigando ele há meses, mas que esperavam pelo melhor momento para prendê-lo. O nome de Iago estava na lista da Interpol, a Polícia Internacional. Ele é acusado de ser o mandante de um duplo assassinato no Espírito Santo em 2021. A justiça americana informou que Iago entrou pela primeira vez nos Estados Unidos em 2007 e foi deportado. Ele cometeu o crime no Brasil e fugiu para os Estados Unidos. Ele entrou no país de forma ilegal e permaneceu morando no estado de Massachusetts até ser preso. A polícia capixaba está solicitando a extradição de Iago. Neste final de semana, se encerrou o ano fiscal aqui dos Estados Unidos e o setor de imigração já revelou dados assustadores da crise constante e crescente que vive a fronteira sul. Só em setembro, por exemplo, mais de 200 mil imigrantes ilegais fizeram a travessia do México para os Estados Unidos. A administração Biden segue com graves dificuldades de conter o fluxo de imigrantes que chega ao país. Segundo dados do governo, setembro marcou o maior recorde de 2023 em número de novos imigrantes incluídos na lista de asilados. Foram cerca de 210 mil, uma média de quase 7 mil pessoas por dia. Segundo as autoridades, esse ano fiscal de 2023 é o segundo da história do país a registrar mais de 2 milhões de imigrantes apreendidos ao fazer a cruzada ilegal. E a crise não dá sinais de trégua. Neste final de semana, milhares de imigrantes se acumularam na beira do muro após se entregarem às autoridades no portão de entrada de número 36.
Foi preciso uma mega operação da Alfândega e Proteção de Fronteiras, junto com o xerife do condado de El Paso, para resgatar o grupo de ônibus. Homens, mulheres e crianças foram levados para um centro de processamento de asilados, sobrecarregando ainda mais a cidade que, segundo o prefeito, atingiu seu ponto de ruptura e não tem mais como lidar com o crescente influxo de imigrantes que chega a El Paso. What we're going to use it for is specifically for community readiness purposes. Essa antiga escola, comprada pela cidade por 4 milhões de dólares com a ajuda de fundos federais, vai servir para abrigar imigrantes recém-chegados. O espaço tem alas separadas para mulheres e crianças e homens adultos. Mas, segundo as autoridades, apesar desse novo abrigo, não há como acolher todas as pessoas que estão chegando. A crise imigratória nos Estados Unidos somente será resolvida quando o Congresso votar uma lei de imigração que abranja todos os imigrantes que estão aqui sem documentos, os que vivem há muitos anos e os que chegaram agora. Sem isso, sem uma lei abrangente, essa crise não será resolvida, até porque o governo continua provocando essa crise na medida em que ele interfere na política dos países, principalmente países latino-americanos. Ainda falando de imigração, a polícia prendeu um norte-americano que já tinha sido detido por planejar matar imigrantes indocumentados na fronteira do Texas. Jonathan Odell tinha fugido de uma cadeia no Missouri e roubado uma caminhonete quando foi descoberto. A perseguição desse norte-americano começou perto de um cruzamento em Kansas City. Os moradores receberam até um alerta para evitar sair de casa. Depois de algumas horas de perseguição, Jonathan acabou detido pelas autoridades e foi levado de volta para a cadeia. O FBI informou que Odell é perigoso e que ele enfrenta acusações federais por planejar viajar à fronteira do Texas com o México para atirar em imigrantes e agentes de imigração. E olha, o setor de imigração está investigando a morte de mais um bebê na fronteira sul. A criança e a mãe dela, uma imigrante mexicana de 16 anos, tentaram entrar aqui nos Estados Unidos pelo Arizona. Elas foram encontradas por um agente de imigração que não teria entendido os pedidos de ajuda em espanhol. A mãe dizia que a bebê não conseguia respirar. O agente pediu ajuda de alguma pessoa bilíngue pelo sistema de imigração, mas sem um atendimento de emergência, a bebê não resistiu e morreu. No próximo bloco, a gente mostra como um grupo da Califórnia quer ajudar partes minoritárias da população a conseguir uma casa própria. E tem os detalhes da possível greve dos trabalhadores da saúde prevista para começar nesta semana. A Califórnia possui um dos mercados imobiliários mais caros aqui dos Estados Unidos, que para muitos é seletivo e discriminatório. Por isso, uma ONG que tem apoio do governo federal surgiu para ajudar grupos minoritários a realizar o sonho da casa própria nessa região, como nos mostra agora a Eloá Orazen. Riqueza geracional, segurança e estabilidade. Conceitos que antes só faziam parte dos sonhos de uma comunidade de Sacramento, na Califórnia, hoje é um vocabulário discutido semanalmente como parte de um projeto habitacional. Liderada pela ONG Culture, financiada pelo governo local, a ideia é ajudar pessoas negras, indígenas e imigrantes a comprar a sua primeira casa. Com um dos mercados imobiliários mais caros do país, Sacramento entende a necessidade de ajudar a comunidade local a pertencer, e isso só acontece com a apropriação devida. O primeiro grupo a participar do projeto é composto por 25 pessoas. Elas recebem um curso preparatório de 8 semanas, onde aprendem medidas de saúde financeira, economia, questões legais e outras informações importantes para trilhar com segurança o caminho da casa própria. Com todo esse conhecimento, um empréstimo perdoável de $15 mil e um pagamento flexível de $2.500, os organizadores afirmam que os interessados poderão comprar um imóvel de maneira segura e responsável em apenas 5 meses. Existem projetos que atuam nessa área que mostraram que possíveis outros benefícios podem surgir a partir da moradia, como a estabilidade emocional, o acesso a serviços educacionais e também de emprego, e além do senso de pertencimento, que pode contribuir para que esse cidadão crie novas motivações que o estimulem a continuar em busca de melhorias para a sua própria vida.
Só que, por outro lado, a falta de acesso à moradia pode dificultar o acesso desse cidadão a alguns benefícios e acabar atrasando aí possíveis avanços e melhorias que ele teria na sua vida. Mais de 75 mil trabalhadores do setor da saúde podem entrar em greve nesta quarta-feira e provocar um caos no país. O Brasil assumiu a presidência temporária do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Hora do nosso giro de notícias. O Brasil assumiu a presidência rotativa no final de semana, no dia 1º de outubro. O mandato vai até dezembro. O foco principal do governo brasileiro nessa liderança será clima, igualdade de gênero e paz mundial. O Conselho de Segurança da ONU é composto por 15 países, 5 deles com cadeiras fixas: China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. O restante é rotativo. O Brasil defende uma ampliação do Conselho e um assento fixo no grupo. Mais de 75 mil trabalhadores do setor de saúde podem cruzar os braços nesta quarta-feira. Os contratos de enfermeiros, técnicos, radiologistas e prestadores de serviços terminaram no sábado à noite e uma renegociação ainda não foi acertada. Se nada for definido nos próximos 2 dias, os sindicatos dos trabalhadores já alertaram que as categorias vão entrar em greve e podem provocar caos em pelo menos 5 estados: Califórnia, Colorado, Oregon, Washington, Virgínia e a capital, Washington, D.C. Eles pedem aumento de salários, proteções trabalhistas e soluções para problemas como sobrecarga de funções. O ex-presidente e atual candidato republicano Donald Trump compareceu hoje ao julgamento em Nova York por fraude civil. Ele é acusado de inflacionar o valor de suas propriedades e ativos financeiros, junto com 2 filhos. Na entrada do tribunal, Trump alegou que não cometeu crime nenhum e chamou o caso de perseguição política. No total, o republicano é acusado criminalmente de 4 diferentes casos, que incluem fraude contábil, tentativa de influenciar o resultado das eleições em 2020 e posse de documentos confidenciais. O Congresso americano aprovou um projeto orçamentário que dá uma sobrevida de 45 dias ao governo Biden. A medida emergencial evita o shutdown temporário do país, que inclui a paralisação parcial dos serviços públicos, a redução de agentes na fronteira sul, o corte de funcionários no sistema aéreo e a falta de pagamento de aposentadoria para milhões de pessoas. O presidente Biden assinou o novo financiamento faltando pouco tempo para o prazo limite, que era meia-noite de sábado. O Prêmio Nobel de Medicina deste ano vai para os cientistas que criaram a vacina contra a Covid-19. 2 especialistas desenvolveram um sistema conhecido como ARN mensageiro. Essa tecnologia ARN mensageiro permitiu o rápido desenvolvimento dos imunizantes que favoreceram a criação das vacinas contra a Covid. O americano Drew Weissman e a húngara Kathleen Karikó são os responsáveis por essa descoberta e vão receber cada um cerca de $1 milhão. Desde 1901, o Prêmio Nobel já foi entregue a 113 pessoas na categoria Medicina ou Fisiologia, mas essa é apenas a 12ª vez que uma mulher é reconhecida entre os mais de 200 cientistas já premiados. O Comitê do Nobel entrega as premiações tradicionalmente no final do ano, no dia 10 de dezembro, em Estocolmo, na Suécia. Depois do intervalo, tem as informações sobre a fumaça dos incêndios do Canadá, que hoje voltou a piorar a qualidade do ar aqui no país. E tem reportagem mostrando a história de uma brasileira que treina na NASA para viajar como astronauta para o espaço. Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. A onda de calor extremo no hemisfério norte segue provocando queimadas perigosas, mesmo com o fim do verão. As autoridades alertam que os moradores de Nova York e outras regiões têm que tomar cuidado porque a qualidade do ar piorou por causa da fumaça tóxica das queimadas que seguem ativas no Canadá. O prefeito de Nova York, Eric Adams, alerta que a fumaça dos incêndios canadenses vai colocar a população novamente em risco. A situação é monitorada pela Secretaria de Conservação Ambiental do Estado, que disse que ao longo do dia a qualidade do ar na Big Apple ficou na faixa chamada moderada. Isso significa que o ar não está 100% comprometido, mas com um risco significativo à saúde das pessoas, sobretudo aquelas que são mais sensíveis à poluição atmosférica,
que têm comorbidades ou problemas respiratórios. Crianças e idosos também estão incluídos. Especialistas pedem que os moradores do estado monitorem aplicativos que medem a qualidade do ar e que usem a máscara facial nas ruas. De acordo com o governo federal, a fumaça tóxica dos incêndios do Canadá estão sendo empurradas para toda a faixa da costa leste do país, alterando a qualidade do ar até mesmo na Geórgia. Bom, hora da nossa previsão do tempo, vamos dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã, vamos lá? Olha, Boston, tempo encoberto, mínima de 61, máxima de 82. Nova York, a mesma coisa, sol entre nuvens, máxima de 80 nessa região. Já Norfolk, o sol vai brilhar o dia inteiro, máxima de 78, a mesma coisa em Atlanta. Na Flórida, a gente tem tempo aí misturado, tempestade em Miami, chuva em Jacksonville e tempo encoberto em Tampa. Houston, tempo encoberto, mas com pancadas de chuva ao longo do dia, mínima de 78, Evelyn. Em San Antônio, tempo encoberto também, com 91 graus de máxima. Em El Paso, o sol também fica tímido aparecendo entre as nuvens, mas vai estar um pouco mais ameno a temperatura. Em Albuquerque, no Novo México, o sol também aparecendo entre nuvens, mas ele brilha bastante em Fênix, gente, com 88 de máxima. 81 de máxima a gente vai ter também em Las Vegas e em Los Angeles, com bastante sol ao longo do dia. E em São Francisco, aquele tempo também mais friozinho, 59 de mínima chega a fazer, com o tempo encoberto e o sol aparecendo um pouquinho ao longo do dia. E agora a gente traz para vocês os detalhes de uma nova atração que viralizou nas redes sociais neste final de semana. É a incrível esfera de tela de Las Vegas, que teve estreia marcada com um show da banda U2. Após 5 anos de construção, a esfera abriu oficialmente suas portas em uma grande noite. Quem esteve na inauguração diz que foi inesquecível ver os épicos displays de iluminação que agora fazem parte da brilhante skyline de Las Vegas. A esfera, que tem mais de 1 milhão de luzes de LED, custou 2 bilhões e 300 milhões de dólares e contou com a ajuda de 18 mil trabalhadores para ser colocada em pé. O monumento é o primeiro do tipo no mundo e promete uma experiência única para os visitantes. Bom, e olha só que legal essa notícia, gente. Uma brasileira faz parte de um projeto inédito da NASA para enviar uma câmera e um sinal de Wi-Fi, sabe para onde? Para a Lua, gente. Essa paranaense de 22 anos é a primeira brasileira a fazer parte desse projeto. Ela estuda engenharia aeroespacial e quer ser astronauta. A Carla Marinho conversou com ela com exclusividade para o Jornal Américas no Ar. Olha só. Olhos curiosos e atentos acompanham cada lançamento na Flórida. E entre a multidão, uma jovem brasileira, que não é apenas uma fã da NASA. Andressa Ojeda trabalha duro para ser a primeira mulher brasileira astronauta. Desde que pisou em território americano, com uma bolsa de estudo para terminar o ensino médio, a menina de Loanda, cidade do interior do Paraná, não perdeu oportunidades. Ela foi a primeira representante do Brasil no curso avançado para jovens astronautas da NASA e deu até entrevista para a rede de TV americana. You want to be the first Brazilian astronaut. What is it that you love about this camp? I'm really in love with doing the mission. Estando nos Estados Unidos, eu já comecei a ir atrás desse sonho de o que eu posso fazer agora para eu conseguir ser astronauta no futuro, sabe? Então comecei a me envolver com competições regionais estaduais de robótica, fiz um estágio com astrofísico da Universidade de Harvard para trabalhar com foguetes de alta propulsão e satélites. Mas ela não parou por aí. Andressa recebeu convites de 5 universidades americanas para o curso de engenharia aeroespacial, com tudo pago, e escolheu a Embry-Riddle Aeronautic University em Daytona Beach para ficar mais perto dos lançamentos. Em 5 anos de América, a futura astronauta acumulou uma bagagem que impressiona até os profissionais. Eu ganhei um voo em microgravidade com cientistas da NASA e da Agência Espacial Japonesa para conduzir pesquisas. Foi ser estagiária no CERN, o acelerador de partículas na Suíça. É o maior laboratório de física do mundo, é a maior e mais complexa máquina já criada pelo ser humano. Fiquei 8 meses lá na Suíça, então, assim, eu acho que isso deu um impulso na minha carreira muito grande. Na reta final do curso de engenharia, a conquista mais desafiadora para estudante também vai colocar o nome de Andressa na história da corrida espacial. Instalar uma câmera com Wi-Fi
na Lua. É uma coisa que nunca foi feita antes e ele vai usar Wi-Fi para transmissão de dados. Então, outra coisa que também nunca foi feita antes. E também o primeiro projeto de estudantes universitários que vai ser enviado para a Lua. Antes de iniciar a jornada de milhões de quilômetros até o espaço, Andressa ainda vai somar ao currículo um mestrado, experiência profissional na indústria espacial, para então enfrentar a difícil, mas não impossível, seleção para astronauta. Não importa muito de onde você vem, o que importa é onde você quer chegar e o que você está disposto para fazer para chegar lá. Então, assim, todos os sacrifícios, eu acho que tudo isso faz parte de você chegar e alcançar o seu sonho. Onboard view from Starship. What a sight! We're flying at twice the thrust of the Saturn V heading to space. Que incrível a história da Andressa, muito legal te ter participando aqui no nosso jornal e a gente está aqui na torcida, gente, brilhante, uma mulher latina, brasileira, conquistando o espaço, é tudo que a gente quer. Vai que vai, Andressa. Vai que vai, a gente vai estar aqui acompanhando, vamos torcer para isso acontecer logo, porque a gente ainda quer dar essa notícia aqui, Andressa, vamos lá. Incrível, cientistas brasileiros dominando o mundão, é isso que a gente quer. Com toda certeza. Bom, então é com essa notícia maravilhosa que a gente encerra o Jornal Américas no ar. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, é claro, nessa terça-feira, gente. Vocês ficam agora com mais um episódio da 8ª temporada da série Reis. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite.